Os irmãos estão ali cientes, nós estamos há algumas semanas pensando no capítulo 4 de Romanos, e o capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos é o capítulo que Paulo vai falar acerca da justificação pela fé. Os irmãos vão se lembrar que Paulo está refutando os judeus, porque os judeus acreditavam que a justificação era pelas obras, e que Abraão havia sido justificado por ter obedecido à lei por antecipação. Paulo está querendo dizer que não, que a justificação de Abraão foi pela fé, e ele implementa esse assunto no capítulo 4. Nos versículos 1 a 8, Paulo fala do personagem Abraão, e ele vai refutar essa ideia de que Abraão havia obedecido à lei por antecipação, coisa que está presente lá em Gênesis capítulo 17, quando Abraão recebe a ordenança da circuncisão, e Gênesis capítulo 22, quando ele sacrifica, porque ele iria sacrificar o seu filho Isaque, e no lugar Deus manda um carneiro, e esse carneiro é sacrificado no lugar de Isaque. Paulo quer dizer que Abraão foi justificado pela fé 14 anos antes. A circuncisão e o sacrifício de Isaque aconteceram 14 anos depois. Aliás, o sacrifício de Isaque até um pouco mais do que quando Abraão recebe a sua justificação por ter crido em Deus. Então, nos versículos 1 a 8, em Romanos capítulo 4, Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a justificação pela fé de Abraão 14 anos antes de ter recebido as ordenanças de Deus. Do versículo 9 ao versículo 17, Paulo vai falar especificamente da circuncisão, porque o judeu acreditava que pelo fato de ser circuncidado, ele tinha na sua carne o selo da promessa de Deus. Que a aliança, segundo o judeu, ela foi dada ao povo judeu através da circuncisão. Então, todo judeu circuncidado ao 8º dia, ele se considerava salvo, porque nele tinha a aliança de Deus. A circuncisão para o judeu era a marca de que Deus havia salvo o povo judeu. E Paulo vai refutar isso nos versículos 9 a 17. Ele vai dizer que a circuncisão ela não tem nenhum valor, que até mesmo um incircunciso, aquele que não recebeu a circuncisão, pode ser um filho de Abraão pela fé, porque o verdadeiro descendente de Abraão é aquele que crê, não aquele que tem em si algum sinal visível. Agora, dos versículos 17b até o versículo 25, Paulo continua defendendo que Abraão foi justificado pela fé, mas ele vai explicar que tipo de fé é essa que Abraão teve, que o levou à sua justificação. Nós temos que levar em consideração alguns elementos históricos. Primeiro, Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos de idade e sua esposa Sara, 65. Essa idade, todos nós sabemos, que a idade reprodutiva de uma mulher, me corrijam aí, irmãs, se eu estiver errado, mas a idade reprodutiva de uma mulher vai até por volta dos 40 anos. A partir daí, é gravidez perigosa, é gravidez de risco. Sara tinha 65, ou seja, algo extremamente difícil. Além disso, ela era estéril. Estamos falando de esterilidade num contexto medicinal totalmente desfavorável. O tempo passou, agora, quando Abraão ele vai receber o cumprimento da promessa de que ele seria pai de muitas nações. Sabe quantos anos Abraão está? Abraão está com 99 anos. E Sara está com 89 anos. Ou seja, o que já era impossível tornou-se mais impossível ainda. Tornou-se praticamente zero as chances de Sara engravidar. Mas mesmo assim, Deus permitiu
permitiu, e isso é muito importante, Deus permitiu que o corpo de Abraão e o corpo de Sara fossem amortecidos. É essa expressão que Paulo está usando aqui. Eles estavam completamente impossibilitados de procriar. Deus permitiu que o corpo de Abraão, porque mesmo o homem ele tem a sua idade reprodutiva muito maior do que a mulher, mas até o homem chega nesse momento. Até o homem chega naquele ponto de não poder reproduzir mais. Deus esperou, na sua infinita sabedoria, que o corpo de Abraão fosse amortecido por completo, que Abraão não tivesse mais essa capacidade reprodutiva, e que Sara também estivesse diante da impossibilidade das impossibilidades, para que Deus pudesse reiterar a sua promessa. É nesse contexto que Abraão crê. Aí você vai entender o que Paulo quis dizer aqui. Veja só, o que Paulo vai dizer aqui no versículo de número 17, a parte B, quando ele diz assim: perante aquele no qual creu, a saber, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Paulo está explicando que tipo de fé justificou Abraão. Abraão teve, irmãos, uma fé tão grande em Deus, que quando Deus disse para ele que naquela circunstância, mesmo assim, ele seria pai de uma multidão, ele creu em Deus de tal maneira que ele chegou a crer que Deus poderia trazer de volta a sua vitalidade, trazer de volta a sua capacidade reprodutiva, como Deus traz um morto de volta à vida. Deus poderia reviver Abraão e reviver Sara. E é interessante, porque antes de Abraão, se você ler na sua Bíblia, antes de Abraão, não houve nenhum relato de alguém que fora ressuscitado. Abraão não tinha noção do que era alguém ser ressuscitado, mas ele sabia da sua condição. Humanamente falando, ele sabia que ele estava morto. O seu corpo estava morto para toda e qualquer possibilidade de reproduzir. E que Deus poderia trazê-lo de volta à vida. Deus poderia operar em Abraão uma espécie de ressurreição, trazendo de volta a sua vitalidade e a sua capacidade de reproduzir, para que a promessa de Deus pudesse se cumprir. E ele poderia fazer o mesmo com Sara. Observe só que fé é essa que Abraão manifestou. E mais, Abraão conhecia os relatos da criação de Deus. A criação de Deus, irmãos, ela tem a palavra no hebraico que significa ex, que é ex nihilo. O que significa ex nihilo? Significa que Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Deus criou do nada. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: produza o mar criaturas que povoem os mares, e aqui produziu. Esse é o processo criativo de Deus. Nós também temos a capacidade criativa. O homem tem essa centelha de Deus nele. O homem também é criativo. Nós também criamos. Mas qual é a diferença do nosso processo criativo para o processo criativo de Deus? É que Deus cria a partir do nada. Nós criamos a partir de algo que já existe. Então, Abraão acreditava o seguinte: Deus está dizendo que eu vou ser pai de numerosas nações, porque Ele tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. E se Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma multidão, para isso Abraão precisava ter um filho, coisa que ele ainda não tinha. Mas ele creu tanto em Deus como se realmente ele já tivesse aquele filho, e como aquelas nações já existissem, porque é assim que Deus faz. Então é por isso que Abraão foi justificado. Quando ele recebe o sinal da circuncisão, é apenas o selo da fé que ele manifestou em Deus, quando Deus disse: você será pai de uma multidão, num contexto de impossibilidade total. E aí você vê, por exemplo, aqui no versículo 18, quando Paulo diz assim: o qual em esperança creu
contra-esperança. Não havia esperança para Abraão ser pai. Não havia esperança para Sara ser mãe. Era algo totalmente impossível. Humanamente falando, isso nunca ia acontecer. Mas mesmo contra a esperança, Abraão creu em esperança. Tanto que ele se tornou pai de muitas nações. Pelo menos 3, né? Nós temos hoje os muçulmanos, que eles se dizem descendentes de Abraão, por Ismael. Nós temos os judeus, que são descendentes por Isaac, e nós temos os cristãos, que vieram do judaísmo, somos oriundos do judaísmo, mas somos descendentes de Abraão por meio da fé. Então, veja só o versículo 19: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Abraão sabia que ele não podia mais ter filhos, agora ele também não podia. Sara não podia há muito tempo, agora ele também não podia, por mais que quisesse, por mais que ele tivesse condições para isso, não é coisa que ele não tinha. Ele sabia que naquela conjuntura isso era impossível. Mas, versículo 20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Meus irmãos, Abraão, no corpo de Abraão, nós temos um tipo da ressurreição de Cristo. Deus trouxe à vida o que estava morto em Abraão, assim como Deus trouxe à vida o seu próprio Filho. Então a nossa salvação, ela está totalmente relacionada com a fé que Abraão teve, porque assim como Abraão creu que Deus poderia ressuscitá-lo para o cumprimento da promessa, nós também cremos que Deus nos ressuscitou em Cristo. É isso que Paulo vai dizer lá em Colossenses, porque nós já fomos ressuscitados em Cristo. Houve uma ressurreição em nós, porque houve uma ressurreição em Jesus. Quem de nós estava lá para ver a ressurreição de Jesus? Nenhum de nós. Mas nós temos que Jesus ressuscitou, que está vivo. Ele vive. Essa é a base da nossa fé. E é por isso que nós somos justificados pela fé. Não é pelas obras. O que opera essa justificação em nós não é as obras, mas é a fé na ressurreição de Jesus. Assim como Abraão creu que Deus poderia ressuscitá-lo para cumprir a sua promessa. E Deus poderia, inclusive, quando ele vai oferecer Isaac, essa fé no poder de Deus era tão grande, que quando ele vai oferecer Isaac lá na terra do Moriá, a palavra de Deus diz que ele pede aos moços que ficassem onde eles estavam, e ele diz aos moços: eu e o rapaz iremos, e depois voltaremos para vós, no plural. Ele sabia que mesmo matando Isaac, Deus tinha o poder para ressuscitar os mortos, embora nunca tivesse visto isso, embora nunca tivesse ouvido de alguém que tinha sido ressuscitado. Abraão creu que Deus poderia ressuscitar seu filho, e creu que Deus poderia ressuscitá-lo corporalmente, o próprio Abraão, para o cumprimento da promessa de ter um filho. Essa foi a fé que justificou Abraão. Essa é a fé que Paulo quer que os judeus entendam. Ele não foi justificado porque ele foi circuncidado, ou porque ele ofereceu Isaac. Não, ele foi justificado porque ele creu nas impossibilidades. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você aqui, vou dizer no fundo do meu coração: é impossível ser um cristão e não acreditar em milagres. É impossível. Se você é um cristão de fato, você precisa crer em milagres, porque eles existem. Eu creio em milagres. Nunca vi, confesso para você, nunca vi coisas sobrenaturais acontecerem na minha frente. Ainda não vi. Nunca vi um cego enxergar na minha frente. Nunca vi um morto ressuscitar. Nunca vi alguém
um paralítico numa cadeira de rodas andar na minha frente. Nunca vi. Não sei se alguém que já viu. Mas o fato de nunca ter visto não significa que eu não creio. Porque eu creio. Eu creio que o nosso Deus é um Deus de milagres. Foi essa a fé de Abraão. A fé de acreditar, de crer que Deus podia. E é interessante que Abraão não tinha uma Bíblia para ler como nós temos. Você tem uma Bíblia cheia de relatos, é uma verdade, cheia de histórias, homens e mulheres experimentaram o sobrenatural de Deus. Nós temos uma Bíblia recheada de histórias espetaculares de homens que creram. Abraão não tinha. Você está entendendo a profundidade da fé de Abraão? Ele não tinha. A única coisa que Abraão tinha era um chamado. Um chamado. Ele foi chamado para sair de Ur dos Caldeus. Ele foi chamado para sair de uma terra pagã do meio dos parentes, abandonar sua idolatria, abandonar sua vida e ir em direção a uma terra que ele nem conhecia, ouvindo uma voz que ele nunca tinha ouvido antes. E a partir do momento que ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai caminhando com Deus, e ele vai desenvolvendo o seu relacionamento com Deus, concomitantemente vai desenvolvendo nele o quê? A fé. E ele vai aprendendo, ele vai conhecendo, e ele vai descobrindo que Deus era capaz de qualquer coisa. Mesmo não tendo relatos, mesmo não tendo provas, mesmo não tendo visto coisas extraordinárias, ele creu. Por isso que aqueles que creem são descendentes de Abraão. Se você também crê, porque nós não estávamos lá nos relatos bíblicos vendo as coisas acontecerem, mas existe uma certeza dentro de nós, uma coisa impressionante, algo que está aqui dentro que me diz: o mar vermelho se abriu mesmo. Uma coisa que me diz: Jesus saiu da sepultura ao terceiro dia mesmo. Isso é fé. Isso é fé. E é essa fé que nos justifica diante de Deus, de saber que se Jesus está vivo, é porque Deus aceitou o sacrifício dele. E se Deus aceitou o sacrifício de Cristo, é por isso que ele me aceita. E é por isso que eu sou salvo. Porque o sacrifício de Cristo foi aceito. Entende? Então, querido, é muito importante que nós entendamos o contexto no qual Abraão creu. Talvez se eu e você estivéssemos lá, nós não teríamos crido. Mas ele creu. E ele foi salvo, ele foi justificado por causa disso, mesmo contra todas as impossibilidades. Então, é impossível sermos cristãos se não crermos em milagres. Eu creio em milagres, irmãos. Eu creio. Está acontecendo milagres na igreja, irmãos. Eu tenho tido relatos. Talvez não coisas que possamos usar para fazer propaganda para a igreja, porque essa não é a nossa intenção. Mas que tem havido milagres na igreja, tem. Vidas que estão sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. Pessoas que estão sendo alcançadas pelo Evangelho, aqui na igreja, estão vendo suas vidas sendo transformadas. Isso para mim é um grande milagre. Mas eu creio em milagres. Então, eu queria encerrar o capítulo 4 com você, porque aqui no versículo 21, Paulo diz assim: estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso, ou seja, essa fé que ele demonstrou foi imputada como justiça. Aí Paulo vai agora fechar o assunto apontando para nós. Olha só, não só por causa dele é que está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, os cristãos, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Olha Paulo fazendo alusão à ressurreição do corpo de Abraão, não é? do processo reprodutivo de Abraão, à ressurreição de Jesus, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Eu quero encerrar esse capítulo aprendendo algumas lições com você. A primeira lição que eu queria aprender com você é essa aí. Você tem certeza de sua salvação, irmão? Se morrer hoje, você vai para o céu? Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Irmão,
se você morrer hoje, se o Senhor te chamar hoje, você tem certeza da sua salvação? Você está salvo? Você vai morar no céu? Ontem eu fui fazer uma visita e eu fiz essa pergunta para um senhor que estava dizendo que queria ir embora. Eu quero morrer, eu acho que já está na hora de eu ir embora, eu já estou querendo ir embora. Aí eu olhei bem para ele e disse assim: tá bom, o senhor está pronto? Quando eu falei isso, ele disse assim: não, ainda não. Então como é que o senhor quer ir embora se o senhor não está pronto? Como é que o senhor quer ir embora se o senhor ainda não está preparado para isso? E ele ficou assim olhando, e a esposa dele também olhou para mim assim com os olhos meio escatalados, né? Porque parece que a pergunta foi para ela também. Como é que o senhor quer ir embora se o senhor não está pronto? Então, se você, irmão, for chamado hoje à presença de Deus, você está lá. Aí eu queria te perguntar o seguinte: se a sua resposta é sim, me responda. Por quê? Porque você é bom, não faz mal a ninguém? Sabia que tem muita gente que acredita nisso? Não, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido, eu vou para o céu. Você já ouviu isso de alguém aqui? Eu ouço isso direto das pessoas aí fora. Ou então, por que você acha que vai para o céu? Porque você tem se esforçado para ser religioso, tem se esforçado para obedecer a Deus? Ou a sua resposta é a terceira: porque eu creio que Jesus Cristo está vivo e confio nele como meu Salvador e Senhor. Se você responder a terceira questão, você foi justificado pela fé. Isso é justificação pela fé. Segunda lição que eu aprendo aqui: Deus sempre contrariará a ciência. Não tem jeito. Em alguns aspectos da ciência vai falar assim: é impossível para você ser curado. Os médicos muitas vezes dizem isso. Olha, é impossível para a medicina. É impossível. Não tem possibilidade. Mas Deus diz: não. Se eu quiser, não. Se eu quiser, não. Só se não for da vontade de Deus. Entende? Então Deus foi, é e continuará sendo aquele que tem a resposta final. Alguém parte desse mundo somente se Deus disser sim. E se alguém disser você vai morrer, e Deus falar não vai, essa pessoa não morre. Tem uma cantora aí, uma cantora evangélica famosa, está enfrentando uma luta terrível, um câncer de pulmão, muito forte, muito agressivo. Ela chama-se Ludmilla Ferber. Não sei se alguém aqui já ouviu a história dela. Ela está enfrentando um câncer de pulmão. Irmãos, o câncer de pulmão, na maioria das vezes, é fatal. Mas ela segue cumprindo a agenda, segue pregando, segue indo nas igrejas, cantando, e você olha para ela e ela diz assim: eu tenho uma doença, mas eu não estou doente. Interessante, né? Eu ouvi isso, sabe de quem, Fernando? Davi Barreto. Ele estava com câncer no fígado, e certa vez eu fui na convenção, e ele estava pregando na convenção, aí ele disse isso: eu tenho uma doença, mas eu não estou doente. O que ele faz isso, irmão? É a fé. Somente quem crê em Jesus Cristo tem uma resposta, uma força dessa. Então a ciência, ela muitas vezes, ela serve, mas muitas vezes a ciência ela tem uma prerrogativa que não é dela. É Deus que diz sim, é Deus que diz não. E a outra lição que eu aprendo, que Deus muitas vezes nos levará até a última gota de esperança. Ele deixou Abraão envelhecer. Ele deixou Abraão chegar numa certa fase da vida onde todas as possibilidades de ter um filho fossem esgotadas. Aí Deus agiu. Às vezes Deus fará isso conosco. Ele permitirá que a nossa esperança praticamente acabe. E aí, muitas vezes, é onde Ele age. Ele permite que a nossa esperança se esgote para Ele agir. Por que Deus faz isso? Não sei, Ele é Deus. Foi isso que Ele fez com Abraão e com Sara. Uma mulher estéril, com 89 anos de vida, se tornou mãe. Um homem com 99 anos de vida, amortecido, se tornou o pai de uma nação poderosa. E do qual descendem os cristãos que somos nós. Então observe
até onde Deus nos leva. Deus nos leva na beira da impossibilidade. Quando estamos quase caindo, Ele nos pega e faz algo maravilhoso. É assim que Deus trabalha. Porque Ele é Deus. Não é? É muito significativo isso. É muito importante que nós entendamos isso. Então eu queria encerrar o capítulo 4, resumindo para você. A fé que Paulo diz que justificou Abraão foi a fé da impossibilidade. Foi a fé que levou Abraão a crer, mesmo olhando para si mesmo e tendo a constatação de que ele, por ele mesmo, não podia mais gerar filhos. É a fé do impossível que nós cantamos aqui. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Meus irmãos, é essa fé que nós temos? Será que pela fé nós podemos alcançar? Será que pela fé nós estamos podendo clamar? Será que pela fé nós estamos podendo tocar? Será que a fé que você diz ter em Jesus tem levado você a fazer coisas que se você não tivesse fé você não faria? Será que essa fé que temos é uma fé que transcende a compreensão humana? É essa fé que nós precisamos desenvolver no coração. A fé do impossível. A fé onde todos dizem não, mas alguma coisa no seu coração diz sim. Essa é a fé que precisamos ter. Essa foi a fé de Abraão. Que o Senhor seja glorificado pela sua palavra. Semana que vem nós vamos começar, se Deus permitir, o capítulo 5. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu não sei como anda a nossa fé. Se é a fé que o Senhor quer, se é essa fé que a tua palavra diz que sem ela é impossível agradar a Deus, eu não sei. Mas eu quero te pedir, Senhor, que aumente a nossa fé, que desenvolva em nós essa fé do impossível, essa fé que nos dá garantias, essa fé que nos move, essa fé que nos faz crescer, essa fé que nos alimenta, essa fé que nos faz caminhar, mesmo contra todas as impossibilidades. Desenvolve essa fé em nós, Senhor. Coloque essa fé em nós. Muito obrigado pelo exemplo de Abraão. Continua falando conosco na carta aos Romanos. É minha oração em nome de Jesus. Amém.